Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é da 93, e eu acho que todos os cumprimentos do mundo hoje, porque nós vamos falar do Sefer HaOmer ao redor do mundo, e para isso a gente convidou um cara que já faz parte do Boteco, então hoje vai estar tudo em casa. Então, hoje, para quem está chegando agora, a gente não está mais com aquele esquema de entrevista chata, eu sozinho e tal. E aí o pessoal ficou com dó de mim e foi se aproximando. Então, temos outros convidados aqui na mesa. Então, Rodrigo do Mayhem, seja bem-vindo. Salve, pessoal. Ansioso pela contagem do Homer. Muito, assim, é um divisor de águas na minha vida. Diretamente do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Thiago Tomuchauskas. Boa noite, galera. Estou aqui hoje para aprender com quantos paus se faz uma árvore da vida. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi. Fala, galera. Estou aqui ansioso para ver as histórias do Homer da galera que está com a gente hoje. Diretamente do Rio de Janeiro, da Eclésia Babylon, Thales Azevedo. Salve, galera. 93, papo de hoje promete. Eu vou fazer primeiro quem está aqui no Brasil, né? O Grola hoje é o nosso primeiro convidado especial do Lupus em Fábula. Salve, grande Grola. E aí? Especial não, ó. Eu estou sempre por aqui. E diretamente do Japão, Robson Belli. Vamos descobrir quantos copos de vinho você tem que tomar ou aguenta tomar durante o Homer. E também, hoje, fazendo parte da mesa, minha digníssima esposa maravilhosa, Pri Martinelli. Hoje eu ganhei até posição hierárquica, viu, pessoal? Boa noite para todo mundo, é um prazer estar aqui. E nosso convidado de hoje, que na verdade já faz parte do Boteco desde que a gente começou esse negócio, quando Teoria da Conspiração era tudo mato, ele foi um dos primeiros que pegou o facão e ajudou a gente a cavar, né? A gente brinca que ele é o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração. Salve, grande Rafa Reis, como que você está? Alô, pessoal, estou muito feliz de estar participando aqui com a Pri também, finalmente, não só o irmão bonzinho, o irmão malvado, como a esposa também, né? Digníssima esposa. E é isso, vamos lá. Eu acho que a gente, para começar, podia perguntar assim, diretamente assim, o que é Sefirah HaOmer? Inclusive, eu acho bom começar bem do começo, porque eu sei que vai ter gente assistindo esse vídeo que não sabe realmente do que se trata, né? Eu tenho visto no fórum lá no Facebook, o pessoal ainda com dúvida, mas eu também acho que vai ser importante a gente entrar em coisas mais profundas também ao mesmo tempo, então a gente vai tentar equilibrar uma coisa com a outra. Mas basicamente, assim, o Sefirah HaOmer, né, Sefirah de contagem, e Homer é uma unidade de medida que equivale a aproximadamente 2,2 litros, se eu não me engano, é o nome dado à contagem dos 49 dias ou 7 semanas entre Pesach e Shavuot, ou Shavu, eu não sei pronunciar direito, né, e festas hebraicas, feriados judaicos que correspondem, né, não são exatamente a mesma coisa, mas eles caem na mesma época, mais ou menos, da Páscoa e do dia de Pentecostes. Inclusive, Pentecostes são justamente 50 dias, né? E seria o 50º dia, que, no caso de Shavu, é a festa da colheita, o 50º dia. E é uma coisa muito antiga, né? Vem pode-se dizer, talvez, de ritos agrários ou coisas assim, coisas lá de trás. Só que ela veio ganhando vários significados ao longo do tempo, e muitos deles místicos, né? E com muita conexão com a Kabbalah. Eu acho que esse é o básico do básico, porque também não, essa parte não é meu forte, inclusive tem gente aqui que sabe muito mais do que eu, e eu só estou aqui também, inclusive, por causa do Marcelo e da Pri, e do Grola também, que ajuda com o aplicativo, com as imagens, que em 2014 eu, assim, decidi fazer o negócio certinho, decidi fazer a contagem do homem certinho, sem beber, sem comer carne, aquelas coisas, e ganhei um presente, ganhei vários poemas que compuseram esse livro aqui, que eu vou falar mais tarde, 49 Noites Antes da Colheita, que eu tenho falado por aí que o maior presente, na verdade, não é exatamente o livro, mas é que
esses poemas são usados até hoje por pessoas que estão fazendo a contagem. Então, de alguma forma, eles viralizaram assim no nicho esotérico, digamos assim, no sentido profundo, não é exotérico, no nicho esotérico. E esse, para mim, é um maior presente. De alguma forma, a minha intuição me fez passar por isso. Quando eu fiz a primeira vez em 2014, eu realmente não entendia muita coisa. Agora eu entendo alguma coisa a mais, só não vou falar mais, assim, especificamente, porque eu sei que tem a gente aqui agora que entende muito mais do que eu. Mas é basicamente isso. Deixa eu lançar uma pergunta inicial antes de vocês passarem para a parte profunda. É uma dúvida que eu acho que muita gente vai ter. Tem algum requisito para você fazer o Homer? Qualquer pessoa pode fazer? Olha, quer falar, Pri? Pode responder, meu bem. Olha, eu não sei exatamente se tem requisito, mas eu acho que seria uma grande besteira você fazer a contagem do homem sem ter a disposição de se tornar uma pessoa melhor. A disposição verdadeira de se tornar uma pessoa melhor. Se você não tiver essa disposição, você vai estar perdendo seu tempo. Eu preciso ser judeu para fazer isso? Olha, segundo muitos judeus ortodoxos, talvez sim, mas os judeus que são gente boa, não, eles liberaram para qualquer um fazer. Ô, Rafi, aproveitando, né? Para quem chegou agora e não sabe o que é. Se fala em contagem, o que é feito nesses dias? Dá uma explicação para o pessoal o que acontece nos dias durante esse processo. O que é feito? Então, aqui no meu cenário, né, tem a árvore do Grola, né, que é a árvore da vida, de acordo com o design do Grola. E aqui, por acaso, se dá para ver, aí tem só as 7 esferas inferiores, que é o que a gente trabalha na contagem do Homer, né? Porque as 3 superiores, elas dizem que não precisam de retificação, talvez essa retificação ocorra outra existência, mas aqui, nesse mundo de chumbo, a gente está retificando essas 7 inferiores. E aí, elas podem ser relacionadas com emoções, com signos astrológicos, com deuses e tudo mais, e a gente conta elas a partir de uma sobre ela mesma e também sobre as outras. Então, você vai ter 7 vezes 7 igual a 49, dá 49 dias, no 50º seria a festa da colheita. Mas é só contagem? O que se faz nisso? É isso que eu quero dizer. Por exemplo, eu vou chegar, então hoje é o dia 1º, eu vou lá, conto uma esfera. Aí no dia 2º eu conto 2. O que acontece nesse dia? E que é tão inspirador que te levou aos poemas? Então, quando eu fiz a primeira vez, eu também não sabia muito bem, mas é Chesed sobre Chesed. E aí eu acho que o Marcelo e a Pri podem falar melhor sobre as esferas, a relação entre elas, com as emoções e tudo mais. Mas o que eu entendo assim, é que você pega o aspecto emocional do ser humano, né, as emoções, e você, de uma forma talvez mais racional possível, né, porque é muito difícil você entender essas coisas de forma racional, mas talvez a árvore da vida ajude nisso, racional no bom sentido também, né, você consegue tentar identificar aquela emoção específica, o papel dela na sua vida, o papel dela na sua relação com as pessoas próximas, principalmente, ou as pessoas que você lida no dia a dia. E aí você vai, cada dia, meditando sobre isso, sobre uma emoção em relação com ela mesma, uma emoção em relação com a outra, um aspecto em relação com ele mesmo, um aspecto em relação com o outro. É que eu vou deixar para o Marcelo e a Pri explicarem melhor, mas basicamente seria isso, entendeu? Você falou uma coisa genial, que é sobre a retificação das sefiras. As sefiras, elas têm uma tradução complementar, que é joias, né? E elas têm no seu estudo, no estudo do Sefer, indicações de como se elas fossem representações no microcosmos da virtude do indivíduo. Quando a gente estuda o ocultismo ocidental, a gente aprende que essas sefiras, essas joias que representam virtude de Deus, emanadas de Keter, da fonte primordial, elas vêm para a manifestação para criar toda a realidade. Então, por que retificar uma coisa que é uma joia de virtude divina? É uma coisa que pouca gente se pergunta. Então, Deus está errado? É sobre isso? Por que a gente conta só as esferas de baixo? E aí eu vou explicar mais ou menos o que é essa contagem. O Homer, ele é uma unidade de medida de entrega de um feixe de cereais.
ele é entregue um dia antes da famosa Pesach, que começa amanhã, que é quando tem a passagem do anjo, que mata todos os primogênitos egípcios, que é essa força divina que age sobre o povo de Israel para que eles sejam libertos, ok? Então, é feita uma entrega de um cordeiro imolado e um feixe de grãos representando a colheita. E é por isso que o Homer é sobre a colheita. Você não pode separar a Pesach, a Páscoa, seria mais ou menos um referencial de Páscoa para a gente, mas enquanto para o cristão ocidental Páscoa é sobre renascimento e ressurreição, a Pesach é sobre liberdade. É sobre uma influência divina direta, que através da qual pune o que é ruim e liberta o povo, que então abandona uma vida para trás e vai embora. Por que nós retificamos apenas de resede para baixo? Porque até na parte alquímica medieval e na magia grimoire, a gente entende que até o estudo acadêmico comporta a experiência apenas até resede. O salto do abismo, que tanto se fala em algumas interpretações, ele não acontece uma vez só durante a sua existência. Você salta pelo abismo cada vez que pega um conhecimento amplo e transforma ele em sabedoria prática e aplicável no seu dia a dia para se lapidar como um indivíduo. O grande salto do abismo é a morte, a passagem do corpo físico. E é por isso que nós retificamos as esferas depois da super restrição de Binah, a esfera relacionada ao planeta de Saturno, que é onde a manifestação começa a tomar forma até chegar na multiplicidade que a gente conhece em Malkuth. Então, é a explicação alquímica, grimoire, ou de magia ocidental, pela qual a gente conta de resede para baixo. A explicação mística judaica do Sefer é que de resede até Yesod, quem não sabe a árvore, aproveita e anota que precisa estudar, de resede até Yesod, todas elas são consideradas sefiras emocionais. O que isso quer dizer na prática? Só um minutinho que meu fone desligou e eu não vou escutá-los. E aí eu vou citar isso, Rafa, porque eu acho que é uma compreensão bastante importante a respeito de Deus é mente, né, o todo é mental, de que se Resed e Yesod, que na magia ocidental é dividido entre fogo e água, em algumas teorias entre ar e água, para a parte mística, para o Sefer e Yetzirah, ela é toda água. Isso ensina para a gente que Deus não é a mente racional, enquanto a gente compreende na nossa limitação enquanto indivíduos, mas ele é o caminho mente-coração, através da qual reconciliação é possível a manifestação real. Então, esse é o motivo do Sefer Yetzirah, da magia ocidental, da magia grimoire e de várias explicações teóricas de por que nós contamos de resede para baixo. Antes do Thiago, só queria fazer um acréscimo aí que acho que para as pessoas entenderem que é bem interessante. O Joseph Campbell, o grande mitólogo do século passado, ele falava que a coisa mais importante que existe, na mais elevada, é uma coisa que você não consegue tocar com a linguagem, mais ou menos isso que ele fala, né? Isso como eu interpreto também. Aí depois vem aquilo que se refere a isso, né? Você usando a linguagem para se referir a uma coisa que a linguagem não chega. E depois que vem todo o resto. Então isso aqui, a árvore também é mais ou menos isso. Tipo assim, nem aparece aqui as de cima, a linguagem não está chegando lá. É muito difícil, né? Talvez só com a poesia, só com a experiência mística, né? Você não consegue, eu sempre falo isso, você não consegue explicar como é que é mergulhar no mar com um manual de natação, é só quem vai lá e mergulha. Você pode até dar todos os passos para o mergulho, explicar quais são os perigos, entender como é que vem as ondas e como é que mergulha por baixo das ondas, mas você não vai explicar o que é mergulhar no mar, não tem como com palavras, né? Só com a experiência. Então é mais ou menos por aí, essa que é a grande dificuldade, você saltar daqui para lá, né? E lembrando também que a árvore está diagramada, né, por uma questão didática e acadêmica, sim, mas todos os caminhos, todos os reinos, todas as sefiras, todos os véus, eles acontecem ao mesmo tempo, o tempo todo, no micro e no macrocosmos.
É um É por isso exercício, um exercício sobre-humano de se conectar a Deus, sabe? É por isso que eu estou demental e é por isso que eu sempre falo também que Deus está mais próximo de mim do que o meu próprio olho. Como é que eu poderia estar fora ou longe de Deus em qualquer momento da minha vida, né? É impossível. Só que a gente só consegue entender que o que a gente está buscando também busca a gente, como fala Rumi, né, o poeta sufi, quando a gente está na experiência, né? Porque senão fica uma coisa muito metafísica só, assim, no sentido de intelectual demais. E na experiência que você entende, que o que você está buscando também sempre te buscou e sempre esteve do seu lado, né? Em volta de você. É que a experiência mística do Homer, quando você se entrega a ela, compreende o que está acontecendo e faz análise simbólica e realiza os exercícios durante o dia, ela pressupõe, primeiro, um salto de fé, segundo, uma noite escura da alma por algum tempo, enfrentamento dos demônios interiores, e o terceiro, encontrar o que você busca e que te busca também. É o trato real, é uma oportunidade de realização de milagre através da experiência mística. E aí, como é que conta o Homer? Peraí, toma salcas primeiro, né? Eu acho que o que eu vou perguntar é o que você queria falar agora. A minha questão é, vocês falaram de retificação e tal, mas como é que isso é feito na prática? Como é que se retifica uma esfera, uma emanação? O que a gente faz no dia a dia do Homer que tem um resultado? A rotina do Homer, por assim dizer. Não sei se é isso que você queria falar, mas a minha dúvida... Porque, assim, dá para ver que vocês manjam demais do assunto, e eu só quero fazer aquelas perguntas de quem não manja nada, que é o meu caso. Então, como é que é? Tá, eu vou contar o primeiro dia, eu vou fazer o quê? Como é que isso vai me melhorar? Olha, eu só queria dizer, antes da Pri continuar, a Pri que vai responder, mas eu só queria dizer que o que acontece tem muito a ver com a própria alquimia, né? A contagem é o seguinte, eu vou responder secamente e depois a gente fala da simbologia dos 3 momentos de Sefirah HaOmer, tá? A contagem, ela se dá através do entendimento das esferas. Para o pessoal que é orientado nesse momento dentro do Mayhem, eles recebem todo o início de contagem, um texto para estudar sobre a emanação. Então, a emanação pela qual nós começamos é o estudo de Resed. Você tem o texto do Sefer Yetzirah para estudar e tem um texto especial escrito por mim, baseado na história das 12 tribos e na interpretação simbólica de magia ocidental, grimoire, com referência planetária, com elementos, com incenso, com coisas que você pode fazer durante toda aquela semana, inclusive para montagem de altar para se conectar à energia de Resed. Então, você vai estudar primeiro o texto antes da meditação. A gente precisa saber, de forma imprescindível, que o calendário judaico começa ao pôr do sol. Então, a gente não conta o dia do Homer quando amanhece, a gente conta assim que o sol se põe. A gente conta o primeiro dia, precisa falar o nome das esferas que estão se combinando naquele dia, ler a palavra que se refere à virtude principal daquela esfera. No caso de Resed, que é a primeira, é uma energia jupiteriana, e a gente tem na magia ocidental o arquétipo da energia jupiteriana como o grande imperador que toma todas as decisões para o bem comum. Então, que energia nós vamos trabalhar no primeiro dia? A gente vai trabalhar Resed, Sheb, Resed sobre Resed, e nós vamos trabalhar as energias de bondade, de amor, de caridade. As suas combinações nos próximos dias vão dar combinações de aspectos ou nuances das virtudes combinadas de todas as esferas. Então, hoje é sábado, é Shabbat, vamos começar a contagem do Homer. Então, eu vou acender a minha velhinha de Sefirah HaOmer e vou falar, hoje é o primeiro dia da contagem do Homer. É necessário dizer Shezed, Sheb, Shezed. Hoje eu estudo da misericórdia na misericórdia, ou da bondade na bondade. Vai ler o texto reflexivo, que vem acompanhado de algumas perguntas que você deve se fazer para perguntar quem você é no rolê chamado encarnação, diante daquelas características da virtude de Deus. Pode ir dormir, pode ficar tranquilo. Acabou a meditação de 15 minutinhos, 10 minutinhos, você tem até amanhã, até o amanhecer daquela noite, para fazer essa meditação. Amanheceu, então é dia de ação, porque o dia traz necessidade de ação.
O pessoal do Mayhem é muito cobrado a respeito de agir com coerência, agir no mundo prático conforme aquilo que estuda, conforme aquilo que aprende de si mesmo. O Homer é uma oportunidade que eu tenho de pegar no pé de todo mundo, porque se a gente está trabalhando bondade na bondade, então é hora de exercitar. Todo mundo recebe um exercício, uma tarefa pequena para fazer durante o dia. Sei lá, em Tiferet, Resed Sheb Tiferet. É o momento de você conversar com pessoas que você não conversa. É o momento de você perdoar essas pessoas. E mesmo que você não mantenha uma relação familiar ou uma amizade, é uma retificação do seu coração. Porque o Homer é isso. É uma retificação da alma através de ações práticas para alinhamento da sua vontade com a vontade divina. A cada 7 dias a Sefira muda. Então, 7 dias, Resed é o príncipe dessa leitura, a emanação que rege esse estudo de virtudes, da virtuosidade individual dentro do macrocosmos, e daqui a 7 dias a gente começa uma nova etapa, a partir da próxima esfera, Geborah. Dali a 7 dias, Tiferet, dali a 7 dias, Netzah, dali a 7 dias, Hod, dali a 7 dias, Yesod, dali a 7 dias, Malkut. E aí nós estamos preparados, depois da 49ª noite de contagem do Homer, para a outorga da Torá, que para a gente, no Mayhem, para hermetistas, fala a respeito de uma sabedoria divina. A gente diz que a gente entra no Homer, no mundo, e quando sai do outro lado, a gente sai em outro universo, porque a nossa contagem não retifica só a gente, ela retifica a própria criação. É uma forma de trazer ordenação ao caos da criação. Respondi? Respondeu maravilhoso. Essa parte de... Não, pode falar. Posso? Deixa eu só completar uma coisinha da minha dúvida aqui ainda. E quem não está no Mayhem não vai poder fazer o Homer? Para essa galera que vai começar bem tranquilo, displicente, vai perder um dia, depois vai voltar. Eu tenho um grupo no Facebook, estamos eu, Marcelo e o Grola lá, para acompanhar a caminhada desse pessoal, e o grupo chama Projeto Mayhem Sefirah HaOmer 2022. Esse grupo só funciona nessa data do ano. Toda data pré-Homer eu vou lá e mudo a data do ano. Ele só serve para isso. Vocês podem entrar, acompanhar as postagens. Eu faço diariamente, antes da meditação, a postagem com todos os textos, todos os links, sabe? A mãe pegando na mão mesmo. Aí o pessoal recebe esse material lá e pode compartilhar experiências lá. É porque o pessoal de dentro do Mayhem vai ter que estudar a Cabala, vai ter que estudar as Sefiras, vai ter que estudar a Sefiria de Será, vai ter que estudar as emanações emocionais, vai ter que cumprir uma série de requisitos que quem está começando não vai cumprir, entendeu? É só uma questão do tamanho da minha cobrança. É mais isso mesmo. Não, perfeito. As portas estão abertas para quem quiser. Só aproveitando para falar logo do aplicativo Sefirah HaOmer do Rod Studios, feito pelo Groll, o pessoal lá do Rod Studios, que também ajuda bastante aí para quem não está no Mayhem, mas também, sei lá, não está a fim de ficar entrando no grupo Facebook porque precisa acessar o celular rapidamente e está a fim de fazer da melhor forma que der, não é ideal, sei lá, é melhor tentar, né, entrar nesse caminho agora. Melhor fazer. É melhor fazer. Nesse caso, feito pelo Chris. Nesse caso, especificamente feito pelo Chris. Isso. Só uma experiência que eu vou falar aqui, pode ser? Pode. Eu comecei, fiz minha primeira contagem, eu perdi vários dias, desisti, depois voltei, aí foi daquele jeito maluco. Quando eu fiz certo, eu peguei meu celular, eu coloquei para despertar 6 horas da tarde, 18 horas. Então, todos os dias, às 18 horas, batia o alarme escrito lá, contagem do Homer. Aí eu corria atrás das meditações e fazia. Então, a recomendação para quem está começando agora, pega o celular, coloca para despertar. Isso vai criar um hábito. Vai chegar num ponto que você não vai mais precisar do despertador. E você vai querer fazer a meditação. Então,
Assim, você tem que criar o hábito. O hábito faz o monge. E é a repetição. É cansativo? Você está trabalhando, está cansado, teve um dia estressante, você não está querendo saber de nada, vai tocar. Aí você para, faz um relaxamento, faz a leitura, faz a meditação. Depois você pode voltar a estressar se você quiser. Entendeu? Sabe o que é legal? A minha orientação todo ano é a seguinte: entra no grupo do Face, entra no Telegram, baixa o app do Grola com o Rafi e o Cris, faz isso que o Rodrigo falou, e eu preparo uma apostila anual para vocês imprimirem antes de começar o Homer. Por quê? Porque o meu carro já quebrou no meio de uma mata de eucalipto, 2 horas da manhã, sem internet, e eu com a meditação no celular. Porque eu já tomei um remédio de dormir enganado, achando que era um remédio para estômago, e eu acordei, 8 minutos antes do amanhecer, entendeu? Porque eu já fiquei presa no trabalho e, alagar a rua, e eu não consegui sair para ter acesso à apostila, e foi tudo, eu dei um jeito. Mas vamos evitar que vocês criem a própria sabotagem? Então, façam todas as coisas. Porque o pressuposto do caminho do iniciado, do portal do iniciado, é ser testado pelas prisões psíquicas que cria para si mesmo. A gente convenciona chamar de ordalhos, mas isso significa a autossabotagem do magista que fez um compromisso de alquimia interior. A alquimia interior dá um trabalho do caralho. Então, se prepara, porque você é o seu verdadeiro inimigo à altura. Deixa eu aproveitar para fazer uma fala que foi do Cris, inclusive, sobre o aplicativo. A gente foi muito cobrado durante alguns anos no aplicativo de por que a gente não criou um sistema de alarme geral. E o Cris falou uma coisa que é muito importante, quando a gente falou, inclusive com o Rafa, semana passada. O Rafa deu uma estratégia, que é você programar os seus alarmes aí no teu telefone, no teu, enfim, computador, qualquer forma que seja. Só que isto é uma obrigação sua, não nossa. A gente já está te dando os textos ali. A estratégia que você vai fazer é sua. Não é nossa obrigação colocar um alarme para te lembrar de fazer algo que você tem que lembrar de fazer. Então, se você tiver uma estratégia de alarme, de qualquer coisa, ok. Desde que você também programe isso. Aí não é com a gente. Então, já dando uma resposta que vai servir para daqui para todos os anos, quando eu ver esse podcast, não. Nós não vamos botar um alarme no app do Homer. Eu tenho então duas coisas para falar. A caminhada individual. Sobre essa coisa de alarme, app do Homer e tal, eu acho importante também explicar que às vezes você se convenciona a falar que é 6 da tarde, mas depende do pôr do sol. Então, em alguns lugares do Brasil, 6 da tarde, não que possa dizer que você falhou por causa disso, né? Se você não sabia, tudo bem. Mas o ideal é que você espere o pôr do sol. Então, às vezes, 6 da tarde, o sol ainda não se pôs. Então, e também eu acho, na verdade, principalmente para quem está começando, que se você for escolher um horário, eu escolheria um horário mais para o final do dia, quando você está realmente se preparando para ir dormir logo depois, está mais relaxado, porque vai que você faz uma coisa às 6 da tarde pensando em coisa para resolver às 8. Isso é complicado também, pode atrapalhar. A outra coisa que eu ia falar é que, sobre as ordalhas, que a Pri estava falando, é que justamente a interpretação simbólica da fuga do Egito é que você está fugindo do pensamento estreito, da região estreita, da coisa, do pensamento mais focado no material, e o faraó gostaria muito que você voltasse para lá, né, e continuasse nessa estreiteza de vida. E o faraó está atrás de você, só que o faraó é você mesmo também. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que atravessar o Mar Vermelho, você tem que chegar lá no Monte Sinai, você tem que pegar o presente divino, mas se você se atrasar muito tempo, o faraó tá na sua cola, e ele é você mesmo. E agora, para onde vamos? Vocês querem falar de por que Pesach, Homer e Shavuot são a mesma coisa? Pesach, depois a contagem. Então, como o Rafi falou, os judeus, inclusive, trazem essa interpretação para esse exercício meditativo, de que, assim como nas religiões de mistérios, como Eleusis,
que se trabalha com a reencenação do mito de descida e subida de Perséfone ou Proséfina, onde Ceres e Deméter procuram suas filhas e castigam a humanidade com a colheita, as grandes religiões, as religiões antigas, as religiões de mistério, elas trabalham com reencenações. O Homer, Pesach, Shavuot são exatamente isso. São encenações dos princípios que construíram essa comunidade. Tanto que um dos alimentos da primeira noite de Pesach celebra a escravidão, ok? Então, os próprios judeus falam que reencenar Pesach, Homer, Shavuot é uma forma de fugir do seu Egito pessoal. A história de Pesach, ela dá origem, né, às palavras como Páscoa, mas o significado dela é passagem. Naquela briga para a libertação do povo judeu da escravidão egípcia, a última praga é a morte dos primogênitos. Então, é entregue uma quantidade de grãos específicos, e Deus pede, então, que um cordeiro seja imolado, e o seu sangue pinte o batente de todas as portas onde os filhos, o primogênito, tivesse que ser poupado pelo anjo do Senhor. Então, ele envia o anjo, e o anjo vem e faz essa passagem sobre suas casas, sem descer o jugo divino. Morrem os primogênitos do faraó, e então, por essa intervenção divina, eles ganham a liberdade. Farei um ponto de interpretação hermética para a atualidade que, se vocês estão pensando em algum arcano do tarô, onde cai um raio divino para que a mudança seja feita, sim, não é mera coincidência. A simbologia caminha porque ela comunica com o inconsciente nesse ato teatralizado de manter as tradições vivas. Então, uma intervenção divina causa liberdade do povo que começa a caminhar. Essa caminhada de 49 dias, né, que no judaísmo fala assim 40, que é um número que não tem quantidade. A italiana fala, falei com você 300 vezes, moleque. A mãe judia fala, falei com você 40 vezes, moleque. 40 é um número místico e mágico que não tem uma quantidade, é meio infinito. Eles caminham 40 anos pelo deserto, e aí são esses 49 dias da retificação. O primeiro dia, que é Pesach, que é a passagem, eles comemoram a libertação. De forma resumida, eu vou falar dos itens da Pesach rapidinho, mas o Homer, ele é a conduta de retificação desse povo diante do seu próprio Deus. Eles comemoram a liberdade por 8 dias, na verdade, ela não é um dia só. Os 2 primeiros dias são a libertação, os 2 últimos dias são a abertura do Mar Morto, através do qual eles atravessam, e os dias do meio é aquela caminhada desesperada até chegar ao mar para poder fazer a travessia. Os judeus guardam os 2 primeiros dias de forma santa, os 4 do meio, alguns trabalhos são permitidos, e os 2 dias finais também são guardados como forma santa. Para a gente do Mayhem, nós vamos fazer a abertura de Pesach como uma forma simbólica de aceitar a intervenção divina que cause a nossa liberdade, abandonar tudo que é supérfluo para trás e sair apenas com um matzah na mão, que é o pão não fermentado com o qual eles se alimentam nos próximos dias. Esse matzah, simbolicamente, guarda um significado pelo qual é possível realizar milagres durante o Homer. O judaísmo e também o hermetismo, a gente acredita que nesse período de grande retificação é possível, é mais fácil, dependendo do seu grau de alinhamento com a vontade divina, realizar milagres, fazer aquilo que antes se considerava impossível. A magia ocidental não fala que você encontra a sua verdadeira vontade quando você se torna não um receptáculo, mas uma passagem, um instrumento da vontade divina na manifestação? Então, o Homer é o momento onde você se entrega a esse propósito, comemora a liberdade, aceita deixar o supérfluo para trás e faz um acordo de se retificar através da conduta na meditação das virtudes de Deus, a esse Criador, que ajuda na libertação deles. Em troca do bom trabalho, no 50º dia de operação mágica, porque isso é uma operação mágica, né, que requer extrema consciência cotidiana e disciplina
e entendimento simbólico, você é outorgado com a Torá, com a sabedoria que mantém esse povo unido até hoje. História do judaísmo e o que ela representa para a gente, enquanto ocultistas modernos, utilizando essa ferramenta como instrumento de melhora de alquimia interior. É isso. Perguntas? Eu queria fazer só um comentário em homenagem ao Tales. O amor é a lei, o amor sob vontade. Vou aproveitar para fazer uma pergunta, que é interessante, que é uma prática de 52 dias, que é basicamente você consigo próprio, né? Não há necessidade de um altar, não há necessidade de um livro sagrado, de um idioma, não, realmente um indivíduo para consigo próprio e com a sua relação com a espiritualidade, né? Inclusive, na primeira noite de Pesach, tem uma primeira e segunda noite, né? Tem uma comemoração chamada Sedar. Ela tem alguns passos específicos, mas o mais importante é que essa noite é aberta com 4 perguntas. São 4 perguntas e não 4 respostas que dão início a todo esse processo de retificação da alma diante de Deus. E essa pergunta, ela é dada como autoria dos 4 filhos do rabino, do chefe daquela comunidade. O primeiro é o filho sábio, que estuda as escrituras, mas não é bom. O segundo é o filho rebelde, nem sábio, nem bom. O terceiro é o filho pouco interessado ou meramente desinteressado. O quarto é aquele que não sabe nem o que está acontecendo. Todos eles foram na primeira noite de Pesach e estão na leitura da história do Êxodo e em Sedar. Tem 2 filhos ainda piores, que são os caras que nem aparecem, sabe? Mas essas 4 perguntas, elas pedem uma reflexão das crianças ou das pessoas que estão nessa comemoração para escutarem sobre a história do seu povo, sobre aquilo que fundamenta as tradições e que mantém esse povo unido depois dessa história de tentativa de eliminação deles na história do planeta. São essas 4 perguntas que estabelecem a reflexão para quem vai fazer o Homer. O primeiro é o sábio, mas ele não é bom. Quem é você no rolê? Você é o estudo acadêmico que não consegue retificar a sua conduta? O segundo é o revoltado, que acha que é trabalho demais retificar a conduta, que ele é o próprio redentor, e que ele basta em si mesmo, mas ele está ali participando da comunidade. O terceiro é o pouco interessado. Ele não sabe bem o que está acontecendo. E ele faz uma pergunta de uma criança de 5 anos. Eu me deparei com alguns desses terceiros filhos hoje, né? Que, fazendo as postagens do início do Homer, eu falei, não se percam. Primeiro dia de Pesach, sexta-feira, primeiro dia da contagem do Homer, sábado. Aí vieram umas 6 perguntas embaixo, assim, o que é isso? Gente, é um grupo fechado, ele é particular, você só entra com aprovação, o cara me escreve uma pergunta para pedir aprovação, e aí, há 2 dias do Homer, ele quer saber do que se trata? Tem algum problema? Me preocupa que as pessoas estejam consumindo conhecimento, podcast, blá, 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 sem saber exatamente o que está acontecendo. E o último filho é o filho que nem aparece, ele não se importa, ele não sabe o que está acontecendo, ele só faz parte daquela família. As 4 perguntas da primeira noite de Pesach, dentro da comemoração de Sedar, ela traz para a gente a reflexão de quem é você no rolê, que força você quer ser no mundo, e qual é o propósito do exercício que você está fazendo. Fetiche por fetiche é muito mais divertido vocês assumirem outros fetiches. Magia dá trabalho, hermetismo dá trabalho, reflexão dá trabalho. É mais sobre trabalho com marreta de desconstrução do que superpoderes de Harry Potter. Então, primeira noite, Sedar. 4 perguntas. Esse texto também o pessoal recebeu para reflexão. Que força você é ou que força você quer ser no mundo? Essas são as 4 perguntas que abrem o Sefer HaHaomer, o Tales. E é exatamente isso que você falou, é sobre você.
Eu E queria Priscila, também... desculpa, Tá, só Thales. uma dúvida que veio aqui na mente, que falou das 4 perguntas, me veio, eu não estou lembrando da história, tá? Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas é porque me veio à mente, não tem uma história judaica de 4 sábios num pomar, que assumem 4... Alguém já viu essa história? Eu já vi algum... Não. Gente, de onde que eu... Me Que veio um a memória de... rabino, um padre e um psicanalista entram no bar. Não, não é no bar, não, é no pomar. É no pomar. É no Eu não tô boteco. lembrando. Mas eu vou... que me veio agora à mente, é só se alguém lembrasse dessa, conhecesse essa história. Mas eu tenho mais 2 coisas importantes para falar aqui. Uma é responder do Thales, né, que ele comentou sobre a contagem do Homer ser sobre você com você mesmo. Isso é muito importante também, porque tem muita gente que vocês devem conhecer aí, né, que só são pessoas legais assim no meio da gira, no meio do centro espírita, no meio do templo, no meio da igreja. E a contagem do Homer é como a magia, você tem que ser mago o tempo todo, você tem que estar disposto a seguir nesse caminho 24 horas por dia. Lógico que nem sempre você consegue, mas você tem que estar disposto. E aí essa questão da disposição é uma coisa que pode ajudar até aquele cara que está totalmente perdido, que hoje estava perguntando no Facebook o que é isso. Porque eu sou prova viva, em 2014, lógico, não estava tão perdido assim, mas assim, eu não tinha muita ideia do que era, e eu consegui fazer, porque eu tinha disposição, eu sabia que era uma coisa importante, era uma intuição que eu tinha. Tanto é que em 2013 eu não fiz porque eu previ que eu não ia conseguir ficar 49 dias sem beber, porque eu tinha uma viagem para o Rio, uma história aí. Quer dizer, basicamente eu ia viajar para o Rio de Janeiro, ver meus amigos no Rio de Janeiro, que eu não moro mais lá, e aí eu pensei, poxa, eu não vou conseguir ver meus amigos e não beber, então eu prefiro fazer em 2014. Você vê, poderia ter feito em 2013 logo, não sei, mas a gente não precisa ser uma pessoa perfeita, porque se você fosse perfeito, você não teria que retificar praticamente nada. Então, a disposição de se modificar, a disposição de se tornar uma pessoa melhor, ela pode te ajudar a vencer essas outras falhas que tem por aí. A questão das perguntas é saber aonde que você está. Porque se você não tiver consciência do local que você está, não dá para empreender nenhuma mudança. Entende? É sobre uma autovisão mais honesta e mais corajosa. Porque a contagem em si, ela é desafio, desde a primeira até a última virtude. A preparação igual o povo de Israel, que abandona tudo para trás, leva um pão não fermentado para se alimentar, passa por desafios e, ainda assim, se dedica a uma retificação diante das virtudes, é sobre isso. Só é possível se você souber quem você quer e aonde você quer chegar. Você não sabe onde você está, fica muito mais difícil chegar em qualquer lugar, porque qualquer direção que alguém te der, vai falar, pô, não sei onde é que eu estou, então se é direita ou esquerda, não sei. Já dizia o gato em Alice no País das Maravilhas. Você não sabe para onde você quer ir, então foda-se. Ô, Pri, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou aqui encantado com o que vocês estão falando. Como quando a gente estuda Enochiano tem um ritual que é muito parecido, eu não vou entrar em detalhes só para não tirar do tema. Mas é uma curiosidade. Há uns anos atrás, quando eu fui pesquisar a respeito do Homer, eu lembro que eu achei algumas variações com relações a essa sequência de sefirotes que são chamadas. Tem isso? Existe alguma regra, alguma coisa? Ou isso não tem nada a ver? Foi um erro que eu devo ter encontrado? Ulisses, diferença na ordem eu nunca vi, porque tanto na tradição judaica como tradicional, né? A gente tem o sefardita, tem várias comunidades judaicas, por exemplo, tem aquela dúvida de como é que os judeus em países que não escurecem contam após o anoitecer, se não tem noite, por exemplo, em determinados momentos do ano. Tem uma série de discrepâncias, mas tanto a Torá como o Sefer, a parte mística do judaísmo, eles estabelecem que você conta de cima para baixo mesmo, porque você vai trazendo do sutil para a manifestação. A própria ordem de contagem, ela pressupõe um aumento de facilidade em manifestar a sua retificação. Você sai do hipersutil, reset, e chega ao máximo da densidade, que é a manifestação da multiplicidade aqui, ok? Então, tem uma razão para descer a árvore, ao invés de você subir a árvore. Tem uma característica do Homer que pouco se considera, que é o Lag BaOmer.
que é uma parte de luto dentro da contagem do Homer. Ela vai até o 34º, 35º dia, e ela está falando a respeito de uma morte, de uma peste que matou muitos estudantes, parceiros de um rabino muito importante para o judaísmo. Então, a gente só sai do período de luto lá pelo 35º dia. Você já passou da metade da contagem. Sabe-se por empirismo mesmo, por prática, que até Lag BaOmer, o Homer lima muita gente distraído da contagem. É um período que requer mais concentração, por isso que ele está na sutilidade. À medida com que você desce, que você vai densificando as emanações, fica mais fácil de que você as compreenda, até para uma retificação real na conduta. Agora, qualquer ordem diferente eu nunca fiz e também não conheço. Se você trouxer para a gente dá uma estudada. Um dos discípulos que sobreviveu a essa peste, né, do Lag BaOmer, é justamente, segundo a lenda, um dos caras que compilou e escreveu aqui o Zohar, que é o Shimon Bar Yochai, e eu não sei pronunciar direito. Quem ia perguntar agora? O Robson tinha levantado a mão, né, Robson? Eu ia falar sobre a questão de que muitos judeus não utilizam a árvore da vida, né? Então, isso vem do Sefer Yetzirah, no caso, essa prática do Homer. Então, acho que, inclusive, somando essa pergunta, que eu também não sei exatamente, o texto, por exemplo, que está no aplicativo, que estava nos textos lá do Teoria da Conspiração, de onde ele veio exatamente? Porque acho que o Marcelo pode falar agora, um pouquinho. Agora eu preciso lembrar, porque foi de 2004, foi o Rabino que passou para a gente. Eu não lembro de qual, acho que é daquele site que era o gigantesco hebraico mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o Shabbat.org, que veio dos primeiros textos que a gente começou a seguir. Porque, assim, quando a gente começou, que era tudo mato mesmo, estava tudo fechado, isso era... Acho que 2004, foi antes de ter o blog ainda. E aí era o Shabbat.org. A gente traduziu do inglês, e aí depois, em 2008, por aí, veio, e aí eles colocaram no site também. Então ele vem aí dessa linhagem. E vale lembrar também, como a Pri já falou, existe essa imagem aqui, né? Bela imagem aqui do Grola, mas na verdade isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem uma imagem pela internet, não sei se é do Grola também, acho que não, mas que é tipo uma mistura assim das esferas e uma coisa meio tridimensional, talvez. Marcelo. Que até no decorrer dos séculos existiram outras representações também, né? Isso. A ordem de contagem da Sefirot está em Levíticos. Eu não vou lembrar, não tenho a menor chance de eu lembrar qual é a passagem de Levíticos que ele está, mas ele fala que é na Torá, obviamente, né? Levíticos está na Torá, sobre a ordem da contagem, tá? Acho que é alguma coisa, depois de haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus sobre esse monte através da contagem. Então, o Sefer Yetzirah, ele é a parte mística do judaísmo, através da qual você estuda as passagens, mas ao invés de uma compreensão acadêmica, você deve transcendê-las através da experiência mística, que é a mesma experiência do contato com Deus lá na sarça ardente, que não é entender o racional. A mente de Deus não é a mente que concebe a mente humana. A mente de Deus é o caminho mente-coração. Ela é a reconciliação desses atributos primordiais. E a parte da Torá é a parte de mandamentos, das mitzvot, e de como devem se comportar homens e mulheres, e que feriados e que instruções devem ser seguidas de forma a honrar a cultura, o ethos desse povo. Tá bom, Robson? E tem uma questão também que aqui vai dar para ver melhor, que é essa questão da manifestação, né? Que é em Malhut, que é o reino onde a gente está aqui nesse mundo de chumbo, a gente está manifestando uma coisa que vem lá do alto, a gente também tá saindo de uma intelectualidade, assim, de certa forma, se quiser pensar assim, por uma coisa mais
da emoção mesmo, entender as suas próprias emoções e manifestar elas mais, né, que a gente tem certa dificuldade com isso, principalmente os homens. E eu acho que isso também tem a ver com o senso comunitário judaico também bastante, é uma coisa que eu penso muito, talvez intuitivamente, não sei, que eu trago para mim durante a contagem, que é aquela coisa assim, todo mundo pensa em mudar o mundo, né, imagina que vai se mudar o mundo com uma nova religião, com um novo livro sagrado, com, sei lá, um novo popstar, um novo grande líder, que talvez vai guiar as pessoas para o caminho certo. Mas na prática, assim, quando a gente começa a entender como o mundo funciona, a gente entende que as mudanças elas se dão em pequenos passos e geralmente em pequenos grupos de pessoas que estão realmente com vontade de mudar, mas não mudar o mundo, mudar a si mesmo, sabe? Pequenas alquimias internas. E aí você vai mudando passo a passo, vai melhorando a sua vizinhança, e essa vizinhança vai mudando, vai melhorando a próxima vizinhança, e isso é um senso comunitário. Até que talvez Israel fosse o mundo inteiro, talvez seja uma utopia, mas essa Israel é a Israel utópica, de que é uma comunidade global, né, mantendo todas as tradições, mantendo todas as culturas, mas como um povo irmão, que é uma utopia. Mas assim, a gente tem que ter essa coisa em mente, que a gente está buscando uma coisa que também busca a gente. Então, a gente está buscando a utopia, essa utopia divina também está vindo na nossa direção. Deixa só eu acrescentar que o rabino que passou isso daí foi o Rabi Y. Kazen, né? Que é Yosef Yitzchok Kazen, que é o cara fundador e organizador do Shabbat.org. Aí ele tinha os textos originais, estava tudo em inglês e hebraico, e aí a gente traduziu para o português e foi modificando e foi acrescentando coisas, né? E aí cada ano que a gente publicou, acho que a primeira vez deve ter sido 2007, 2006. E ao longo dos anos a gente foi pondo coisa, colocando, acrescentando. Então hoje praticamente é tipo uma Wikipedia, já mudou tudo do que estava lá no original, mas é só para deixar registrado aí o nome de quem fez o primeiro texto que a gente traduziu e postou lá no Teoria da Conspiração. Eu lembrei agora também... 2007, Marcelo. Eu lembrei que o Christian Dornelles, que fez o aplicativo, né, Grola, ele até comentou isso no podcast lá da gente, no Lupus em Fábula, recentemente, que ele ficou na dúvida também, poxa, mas será que isso aqui é realmente kosher, né, judaico e tal? E ele foi falar lá com uma pessoa que, segundo ele, que é conhecida, mas ele não queria falar o nome porque não sabia se podia comentar, mas que era um judeu mesmo, sabe, judeu, sabe, judeu mesmo. E ele deu uma lida, um rabino, praticante, né, de verdade e tal. E ele deu uma lida e falou, não, é isso aí, o Homer é isso, é sobre isso o Homer. Então, assim, a gente não está aqui divagando, assim, né, com esses textos todos, né, a gente não está perdido nesse sentido, né, a gente conseguiu realmente, de alguma forma, todo mundo está realmente fazendo o Sefer HaOmer, e cada vez de uma forma mais profunda. Então, o texto se modifica porque a gente está aprofundando. A Pri, principalmente, está trazendo mais coisas, né, além da contagem, né, então, acho que é isso. É que para o hermetista, tudo é ferramenta. O hermetista, mais do que um iniciado em ordem ou aquele detentor de iniciações, ele tem que ser capaz de transitar por todas as teorias e filosofias e descobrir que força isso tem para transformar ele num ser humano melhor. Não é sobre iniciação ou título, é sobre que força você é no mundo. Então, da mesma forma que a gente tem solstícios, equinócios, meios de estação, como janelas astrológicas para manifestação, a gente tem o Homer como uma forma de reflexão e descoberta de quem você é no mundo. Tem uma teoria, Raf, que eu adoro, que fala exatamente isso que você falou, sobre o senso de comunidade, de melhorar a comunidade, que diz que basta 10% de nós para causar uma mudança real na realidade. À medida com que a gente muda a realidade em volta. E só assim é possível. Então, por que eu continuo com o Homer? Por que eu continuo esse trabalho? Por que eu pego no pé dos alunos? Porque eu acredito que a gente possa ser 10%. Alguém tem que ser os 10%. Alguém tem que começar esse trabalho. Alguém tem que falar sobre retificação e sobre busca de
de virtude ou de perceber os erros e de se acolher melhor e de se enfrentar com honestidade e coragem. Alguém tem que ser os 10%. Se ninguém está fazendo, eu vou lá e faço. A gente vai lá e faz. É por isso que eu continuo fazendo o trabalho do homem. E também, voltando lá no Pessach, né, na passagem, que você fala que tem um dia também que você celebra a escravidão, né? Uma coisa que ficou aqui para mim comentar que tem a ver com isso também. Por que você celebra a escravidão? Porque é só porque existe a escuridão que a gente sabe o que é a luz, é só porque existe uma tempestade que a gente sabe o que é a calmaria. E é só porque você já foi escravo dos seus pensamentos estreitos lá no Egito, do faraó, que você entendeu que aquilo não era a melhor coisa para a sua vida. E aí você se dispôs a caminhar em direção ao Monte Sinai, se tornar uma pessoa melhor. E essa coisa toda de ser uma comunidade, uma porrada de gente andando para o deserto, tem essa ideia também, né? E a gente fazendo isso tudo junto no mundo inteiro, como uma egrégora única, essa que é a beleza da coisa, porque se você está nesse mundo aqui, não está buscando tornar ele um pouco melhor, nem que seja para a sua próxima encarnação, né, fica difícil de você acordar de manhã assim, bem disposto para fazer alguma coisa. Eu acho que você pode estar assim, alienado, adormecido, mas quando você começa a despertar, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é, porra, vamos melhorar isso aqui, que não está muito bom o negócio, sabe? A gente tem que melhorar isso aqui. Então, acho que o homem faz parte disso. A Pessach, como celebração, que se celebra a escravidão e a libertação, é um alimento específico que se come como forma, são ervas amargas, como forma de celebrar a escravidão. Porque é diante desse período de escravidão que o povo está pronto para se transformar no que é, tá? E sim, o Homer é a gente fazendo um salto de fé. Tá prometido que você vai retificar alguma coisa? Você tem o documentinho assinado falando que no 50º dia você vai receber sabedoria em Shavuot com a Torá? Não vai, não tem nada garantido. É o seu trabalho que vai definir. Pessach é sobre um salto de fé. Como eu disse, é um salto de fé acompanhado de uma noite escura da alma e depois a recepção de uma sabedoria no 50º dia. É assim, é um dia de celebração, né? Um dia de sabedoria e 49 de noite escura da alma, onde você vai ter que enfrentar seus pesadelos, seus piores medos, e aquele tipo de conduta vergonhosa que você não costuma assumir em público, mas que o Homer te traz como possibilidade de realizar um milagre. Não tem milagre maior do que a retificação do espírito através do comportamento. Eu gosto de pensar também que a gente faz essa contagem sozinho, assim, a gente com a gente mesmo, mas que tem essa celebração da alvorada em Shavuot, que é uma celebração do início da colheita e as pessoas estão comemorando por Israel inteira, entendeu? Isso aí, essa imagem apareceu para mim em 2014, mas claramente, assim, tipo, e não só essa imagem como outras, mas assim, essa parte da mitologia que te faz seguir em frente, que te faz melhorar, entendeu? A mitologia serve para isso também, você tem que imaginar isso tudo daí. Quem sabe a gente não faça isso no Brasil também, uma festa com todo mundo junto, mas enfim, você tem que estar lá, você tem que vivenciar isso daí durante a sua contagem, você tem que entender o que é o povo judeu, essa parte mitológica, se imaginar um judeu andando no deserto, se imaginar fugindo do faraó, se imaginar atravessando o mar, se imaginar subindo o Monte Sinai, se imaginar recebendo a sabedoria divina e tudo isso. A mitologia serve para alguma coisa assim. Claro que serve. Os mitos constroem um comportamento social. E quando você... Não entrarei nesse assunto hoje, prometo. Sobre mitos falocêntricos e ginocêntricos, vou me abster dessa comunicação. Mas os mitos constroem um comportamento humano. Eles constroem as diretrizes humanas do que é uma conduta passível de construção de sociedade e do que é caótico. O carnaval, enquanto reencenação de mitos, de religiões de mistérios, porque é isso que é o carnaval, ele traz exatamente esse significado, sobre o caos tomando a ordem na construção das cidades e a personificação, a consciência, quando não suporta mais o caos e invoca para si o cosmos ou a ordem de novo, na forma do retorno do rei. A mitologia, ela constrói o comportamento humano.
os ritos construídos pela mitologia, eles ensinam as passagens também da nossa psique de acordo com a formação. A gente se perde numa sociedade em que não cuida, em que não celebra os próprios mortos. A gente não tem a menor conexão com isso. Onde não cuida e não celebra os anciãos, onde não cuida, onde não educa de forma comunitária as crianças, a mitologia constrói os ritos e a formativa da sociedade. E o Homer é uma forma de retomar o que é realmente importante. Gente, não me deixa esse negócio acadêmico, pelo amor de Deus. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, então, mais relaxada, digamos assim. A gente sabe que com os judeus, o Homer é acompanhado de uma série de recomendações que são típicas do luto, né? Como você já confirmou aí, já tinha falado. Então, não pode ter casamento, não pode fazer não sei o quê. No hermetismo, você propõe algum tipo de prática desse gênero? Eu falo isso porque eu, por exemplo, eu não faço a barba. Não fazer a barba é uma expressão de luto para os homens nesse período, né? Para o pessoal do Mayhem, eles ficam sedentos para ter restrição. Então, eles querem assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu não vou fazer sexo, eu não vou sair com os amigos, eu não vou não sei o quê. Eu proponho, né, uma restrição, mas reflexiva. Se você quer se testar para saber quem você é, que força você é diante das coisas, sei lá, tenta ficar sem mentir. Mentira social, por exemplo. A tia da cunhada, da prima, da sogra, da vizinha da sua irmã chamou você para ser madrinha dos filhos dela numa igreja. Aí você vai falar, não posso, no dia eu vou pegar uma gripe, eu não vou poder ir, né? Então, essa é uma mentira social que é comumente usada para a gente evitar a evitação de conflito e assumir um posicionamento de quem você é ou de quem você não é, do que você quer e do que você não quer. Não mentir é nesse sentido, de que se ao invés de uma resposta automática para uma manobra social, você se dedicar uns minutos, segundos, para a percepção da motivação pela qual você ia dar um subterfúgio, ao invés de assumir quem você era, já é sacrifício o suficiente. Porque vai começar a subir uma série de símbolos e compreensões a seu respeito que você ainda não dedicou. Mas sim, parar de beber é uma restrição geralmente empenhada, parar de comer carne também por causa do sacrifício, por causa do momento de retificação, mas impor qualquer restrição para praticante de Homer, eu acho contraprodutivo, porque a minha intenção é que o pessoal do Mayhem desenvolva um aspecto de critério, de criticidade. O Mayhem é um campo através do qual as pessoas ganham espaço para conhecer várias vertentes, várias disciplinas, várias fontes de estudo, e que elas possam escolher. E para escolher, sabe, Biná? Biná é a cerquinha, você só pode escolher dentro da sua cerquinha. Vamos dizer que o Mayhem é um grupo de trabalhadores braçais, e nós estamos destruindo essa cerquinha e ampliando essa cerquinha, para que a escolha das pessoas seja um pouco mais livre. Então, impor restrição, nenhum tipo de restrição. Mas é da escolha deles, e eles ganham o meu apoio para ajudar na manutenção da restrição que eles escolheram, tá? Mas eu faço sugestões, por exemplo, como essa. Não minta. É porque cada um sabe onde o calo aperta, né? Se você parar um pouquinho para pensar, você sabe o que você tem que fazer, qual é a restrição que você tem que fazer. Mas a gente quer ouvir de alguém de fora. Olha que legal. Simbolicamente, na Pessach, os caras abandonam tudo para trás. Eles levam só um pãozinho não fermentado. Esse pãozinho, ele é a chave de provocar milagres durante o Homer. Ele guarda uma coisa chamada humildade na interpretação simbólica dele, dada inclusive pelo judaísmo, tá? Então, entrar no Homer é fazer um salto de fé sem promessa e um compromisso de deixar todo o supérfluo para trás. É você que tem que saber o que é supérfluo para poder restringir. Eu gosto de pensar assim que uma restrição não é no sentido de você provar nada para ninguém, talvez para si mesmo, se for o caso,
mas imagina assim que cada pessoa vai estar ali aprendendo a fazer a plantação do trigo, da cevada, no seu próprio sítiozinho ali, que é a sua própria alma, o seu próprio jardim. E se você começa a se restringir no sentido de focar nesse plantio, de estar totalmente voltado para isso, no meu caso seria a poesia. Eu não bebia, eu não comi carne, porque eu sabia que eu estava recebendo poemas, e isso me fortaleceu para, no meio da jornada, no meio da contagem, eu não beber e comer carne, porque eu tinha um benefício com isso. Não era uma coisa, eu não queria provar nada para ninguém, eu queria era que os poemas continuassem chegando, que eu estava achando maravilhoso. E eu sabia que, poxa, isso aí pode atrapalhar. Então, isso para mim era tão assim, tão importante, tão sagrado, pode-se dizer assim, o poema chegar, que, porra, a bebida eu bebo depois, sabe? A carne eu como depois, porque eu estou recebendo alguma coisa em troca. Mas se você está fazendo só por desencargo de consciência, porque você acha que tem que fazer, porque está querendo provar alguma coisa para si mesmo, para alguém, aí não faz muito sentido. Mas se você está focado no plantio, você consegue fazer uma boa colheita, e depois lá na celebração você vai levar os seus melhores feixes de grãos, os mais bonitos, os mais belos, e vai comemorar com todo mundo, porque você conseguiu plantar aquilo, você conseguiu colher aquilo. Se não conseguiu, ano que vem tem outra colheita, e depois tem outra, depois tem outra vida, depois tem mais, sabe lá quantas vidas, e é assim que funciona. Você não vai virar Jesus Cristo da noite para o dia também, né? O Rafa, e tem o pessoal que sempre desafia, todo santo ano tem os mané de internet que vem e quer fazer o Sefirah HaOmer das Clifa. Que aí ele fala, não, mas e se eu usar os túneis e os caminhos? Nunca ninguém sobreviveu, eu não vi um cara que começou e tipo, o cara, mas tá isso, o cara quer fazer um Sefirah HaOmer extra hardcore e tal, fica aí o desafio de fazer meditação nos túneis das Clifotes, que desde 2007 nunca vi, né? A gente fala assim, mantenha o diário mágico apurado, e aí depois passa pra gente o que aconteceu, né? Isso seria o equivalente de você ter um plantio de frutos, maçã, e ficar só com a casca da maçã, né? É a casca. Não, mas todo Sefirah HaOmer aparece um malvadinho de internet falando que vai fazer e vai acontecer e barará. Acho que faz mais de uma década isso já. Essas idiotices me preocupam, porque a pessoa podia estar fazendo errado, podia estar fazendo mal feito, mas fazendo Homer, pelo menos, porra. Porque essa pessoa, até ela entender o erro que ela está cometendo, porra, talvez só daqui a não sei quanto, sei lá, na próxima vida, na segunda vida. Tentar, a gente fala, faz aí, a galera não aguenta, cara. Eu sei que pelo menos um ou dois em um ou outro ano, assim, eles tentaram, mas aconteceu tanta desgraça, assim, que o cara parou. Não é que ele, tipo, no Sefirah você tenta ir para frente e não falhar. Mas aí nessa versão bizarra, a vida atropelava os candangos, nunca deu certo. Eu só queria fazer um comentário que nos 2 últimos anos a gente estava em pandemia, né? E aí algumas coisas de Sefirah HaOmer que exigem um certo contato social, muita gente não teve. E agora a gente está saindo da pandemia, ainda em pandemia, mas saindo, e está tendo contato social. E muitas das propostas que a gente vai fazer ao longo da contagem será possível. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está largando esse Egito aí de pandemia e entrar na nova era aí. E tem a questão do próprio da peste, né? Que tá na parte mística, principalmente da contagem, está muito presente. E lá no depois do Lago Baomer, que começa a não ter mais morte pela peste e tal. E eu fiz a contagem, né, 2020 e 2021, eu no meu otimismo, assim, eu achei, pô, né, então chegar lá no Lago Baomer logo depois, aí vai começar a decair a Covid, vou mentalizar isso, vou torcer, mas é aquela história, né, não é sobre isso, na verdade, é sobre melhorar a mim mesmo, eu caí nessa tentação de achar que eu tenho que usar o homem para ter um poder sobre uma coisa que está acontecendo no planeta inteiro e que está muito além de mim, mas acontece também, né? Na alquimia a gente tem até um nome para isso daí, chama cauda pavones. É quando você fica tão maravilhado com aquele negócio que você poderia realizar que você perde o foco do que você estava fazendo antes.
Não me ajudou, na verdade. Por mais que seja uma boa intenção, uma boa causa, aquela história. Não é sobre você... Pavão, né? É sobre melhorar a si mesmo, né? Então... Perfeito. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu já vou partir para as considerações finais. Alguém mais? A gente tem 30 minutos, mais ou menos, e vocês tinham uma proposta no início da gente, de vocês, né, de todo mundo contar histórias do Homer. De coisas que passou, de ordalhas de experiência. Vocês não querem? Eu gostaria de escutar a história de vocês. Eu pensei nisso também. Teve um tempo que eu fiz uns poeminhas também, igual o Ralph fez, né? Não com o mesmo talento, mas eu fiz e postava. E o interessante é que eu postava para todo mundo, até no WhatsApp da família, no Facebook de geral, não só para o pessoal ocultista mesmo. E é interessante que o Homer tem um atributo de atração também. As pessoas ficam curiosas com o que você está fazendo. E essa curiosidade do que você está fazendo é uma oportunidade de você passar para frente essa mensagem. Não necessariamente que a pessoa vai fazer o Homer, mas aquilo que você está aprendendo pode ajudar as outras pessoas nesse sentido. Até me cobraram depois, você não vai mais fazer o Homer? Como se eu estivesse fazendo para elas, entendeu? Quando eu contar rapidamente a minha história, que eu vi mais a história de vocês, essa história eu já contei, né? Em outros podcasts também, aqui mesmo, no Projeto Meir, logo no iníciozinho, acho que eu fui um dos primeiros convidados, também falei. Mas então, foi assim, eu chegava à noite, 2014, sem entender muito bem o que estava acontecendo. A minha história, assim, com conexão com a egrégora judaica, tinha a ver com um avô que eu tive, não era meu avô, mas era, tipo, o meu avô faleceu quando eu tinha 3 anos, minha avó ficou viúva há muito tempo e eventualmente se casou de novo com um senhor que morava no prédio que a gente morava lá, eu morava com a minha avó na época, lá na Gávea, no Rio de Janeiro. Ele também tinha ficado viúvo recentemente, mas muito depois dela, né? Ele já estava com quase 80 anos. Era o seu Range, judeu, alemão, fugitivo da Segunda Guerra, perdeu a família, perdeu posses, né? Eles tinham uma boa situação financeira. Chegando no Brasil, o irmão dele, que também conseguiu chegar aqui, se suicidou porque não aguentou a barra. Ele, arquiteto, se casou com uma católica fervorosa que não permitiu que ele praticasse o judaísmo. E ele era fervorosamente judeu, não sei como que ele conseguiu passar a vida inteira, depois da guerra, né, com ela, e aí ela faleceu, e ele voltou a praticar, e aí logo depois também começou a namorar minha avó, eles até casaram, mas foi uma coisa que durou só 4 anos. Mas ele fazia as práticas, ele fazia bolinho de matzah para mim, fazia aqueles creme carca gigante, e eu achava aquilo maravilhoso. Não entendia porra nenhuma, mas achava maravilhoso. Isso me ajudou muito, assim, durante a contagem de 2014, porque tem tudo a ver com a parte emocional, e é uma pessoa que eu vou me lembrar para o resto da vida, assim, uma pessoa que, poxa, como ele encarava a vida depois de tudo que ele passou, né? Então, e essa foi a minha conexão com a egrégora judaica, né? Mas não sei se teria funcionado mesmo sem isso, mas certamente me ajudou, né? E outra coisa também que me ajudou muito é ouvir algumas músicas dos judeus sefaraditas. Até está no livro aqui, a Lamidbar, né, que fala sobre Sarenu, Mirer rei, es Moshe Rabbeinu, que subiu e abarrou a los altos cielos, li, mais ou menos assim. Então ele está falando de Moisés, né, subiu e desceu dos céus, e essas coisas me ajudaram. Então talvez fica aqui a dica, assim, você se impregnar de atmosferas de egrégoras judaicas, talvez possa te ajudar também. E aí? Então, acho que a gente já vai caminhando aí para o fim, eu espero. E tem sempre aquela pergunta também, e tem gente que também me escreve direto falando, eu posso começar o Sefra Halmer em setembro, por exemplo? O que você me fala, Rafa? Eu acho que o cara vai pegar esse vídeo aqui no YouTube, sei lá, em agosto, né? Que o cara vai estar esbarrando, tá maratonando e chegou e falou, putz, mas e agora? A gente está em setembro, o cara pode começar do nada? Tem alguma indicação? Na minha opinião, especificamente na minha opinião, eu acho que cai na mesma situação de você falhar um dia e continuar contando só pela prática mesmo e tentar seguir em frente. Por exemplo, se você quer
fazer no ano que vem, mas você já perdeu desse ano, você pode começar em setembro já se preparando, porque na verdade é uma preparação para uma prática. É como se você treinar para jogar a Copa do Mundo, um campeonato de futebol, outro esporte. Você não está ali no meio do campeonato, que é o jogo importante, mas se você também não pratica também, né? Talvez lá no jogo você não vá bem. Nesse caso, não é exatamente a mesma coisa do esporte, mas assim, não funciona exatamente igual, mas se você está interessado, que o interesse é o que mais importa, você ter o interesse, você ter a disposição. E aí você tenta. Se você conseguir fazer ali, quando for a conexão com o egrégor, acho que vai estar mais fortalecido, porque você já estava praticando antes. Porque tem exercícios também, né? Não é só uma leitura, tem exercícios somente de lidar com as pessoas. Eu considero que os exercícios mais importantes é de lidar com pessoas próximas, assim, né? Porque muita gente é boa gente ali defendendo pautas para o mundo, mas na sua própria casa, no seu próprio íntimo, das pessoas mais próximas, de repente não consegue ser essa boa pessoa que você tenta mostrar para o mundo. Isso que é o mais difícil, ser realmente uma boa pessoa. Essa que é a questão, entendeu? Mas se ninguém tem mais nenhuma relato assim da sua própria contagem, acho que a gente pode seguir para o finalmente. A não ser que a Prinda queira falar mais sobre como será a passagem, né? A Pessach agora, que vai ser amanhã, né? Amanhã é o pôr do sol. Hoje é uma quinta-feira. Amanhã, primeiro dia de Pessach, primeiro dia de Sedar, com o pessoal do MEI recebeu orientação da alimentação e da simbologia, do que deve procurar queimar, abandonar para essa nova vida, que vai ser feita nesse processo de retificação, e o que deve esperar desse momento, o que esperar para a Shavuot, que sabedoria que você espera receber, o que você vai resolver com esse negócio. Me perguntaram hoje, a pessoa falou, eu não entendi por que eu tenho que começar a contar no sábado e tem que ser depois do pôr do sol. A minha pergunta é, por que então comemorar o aniversário no dia que você nasce? Estar errado faz não estar certo, vocês entendem a complexidade da frase de ser errado não faz estar certo, é o que faz estar errado, é o que faz não ser certo. Então, que sabedoria você espera receber? A data é importante, existe uma egrégora por trás. A gente está se aproveitando de uma simbologia muito tradicional que reconta a história de um povo como uma experiência. Eu começo a fazer o Homer como um instrumento de treinamento. Eu sempre ouvi a minha avó falando que quem sua no treino sofre menos na hora de fazer. Então, eu sempre fui adepta de testar as coisas, e eu acho que esse é um atributo do magista, que é a coragem de testar, de empreender e de tirar suas próprias conclusões. Eu sempre meti a cara para testar as coisas. Eu começo o Homer como um treinamento magístico, sei lá, oficial, mas é um treinamento, sem esperar que ele se transformasse numa experiência mística. E aí eu comecei a perceber que determinadas dificuldades ou ordalhos ou enfrentamentos conflituosos durante o Homer estavam conversando com uma parte muito mais profunda do que só o meu mental racional concreto. Alguns insights, algumas percepções a respeito da alquimia começaram a ganhar outras nuances. E aí eu comecei a perceber que eu tinha questionamentos que eu não tinha vocabulário para nomear. E aí o Homer de um treinamento mental, acadêmico e de percepção, de disciplina, persistência, constância, XYZ, ele passa a uma busca de pesquisa, onde eu me torno, nesse momento, inicialmente, né, não depois, mas inicialmente, autodidata, e aí eu vou descobrir do que está falando essa mudança, porque eu começo como exercício acadêmico, mas eu descubro que o acadêmico não comporta, nem em vocabulário, a experiência que o exercício do Homer estava me proporcionando. E é a partir daí, então, que eu entro numa busca. Eu faço Homer há 16 anos,
Então, eu parto numa busca de pesquisa formal, de vocabulário, de estudo, de acepção em ordem, para tentar compor esse universo simbólico que transcendesse os limites de Binah, para que eu pudesse construir um pouco da minha jornada. Agora, né, 16 anos depois, eu estou num outro salto. É o salto, aquele salto do abismo, onde o conhecimento tem que virar sabedoria, onde eu estou colocando à prova todo o conhecimento. E só vai ficar o que funcionar. O Homer funciona. É o que eu gosto de dizer, né? Alguém pode perguntar, mas isso funciona? O Homer funciona? O tarô funciona? Essas coisas funcionam? Aí eu falo assim, uma pintura, uma escultura funciona? Né? Acho que é isso que a gente tem que se indagar, porque eu concordo plenamente com o Alan Moore, né? Que magia é arte é magia. E a magia, a magia, assim como a arte, ela pode modificar o mundo e tem modificado o mundo desde muito tempo. Desde os xamãs ancestrais lá atrás. É verdade pura. Então, vamos fazer de trás para frente. Então, Rodrigo Elutarque, suas considerações finais. O Homer foi, para mim, um divisor de água. Assim, foi bem transformador. Na primeira vez foi complicado, depois foi mais tranquilo. E, como sempre, quando termino o Homer, eu fico com saudade da contagem, porque a caminhada é mais importante do que a chegada. Se você, assim, é fantástico, é muito bom, eu recomendo todo mundo fazer a contagem. Essa é a minha recomendação final, fazer a contagem. Se é a primeira vez, vai tranquilo, não se preocupa, tenta se cercar aí para fazer certinho, mas vai e tenta fazer. Ulisses Massad, considerações finais. Bom, eu não cheguei a comentar, Pri, porque eu tentei uma vez só, foi lá atrás, e eu falhei no meio da prática, e aí aquilo, até deixando de depoimento para o pessoal, quando você faz e você falha, dá uma dor no coração no dia seguinte, quando você perde a prática, que é um negócio terrível. Mas aí eu acabei não tentando mais. Quem sabe esse ano eu me empolgue e eu siga para ver se eu consigo superar essa fase. Mas uma coisa que eu fiquei muito impressionado com as palavras da Priscila é a semelhança do Homer com o ritual do Enoquiano de 50 dias. Várias coisas que ela falou ali esclarecem coisas. Acho que eu e o Robson aqui trocamos até mensagem aqui pelo celular durante a fala da Pri, que a gente fala, puxa, como tem coisas parecidas, assim, semelhantes. Então foi muito bacana e aprendi bastante hoje. E é isso aí, galera. E por falar em Robson Belli, se a gente está exibindo isso agora no YouTube à sexta-feira, já é quase preparação de Sefira HaOmer aí no Japão, né? Aqui é sexta-feira, 10 horas da manhã, e eu me preocupo em acompanhar o grupo com 12 horas de atraso. Porque... E só para terminar, como é que a gente acha... Não esquece que o Ulisses falou dos 50 e vocês estão devendo depois fazer um bate-papo sobre esse ritual aí enoquiano. Vamos fazer sim. Bom, para encontrar o nosso grupo de magia enoquiana, é só acessar enoquiano.com.br, entrar na aba Contatos e vocês vão ter lá acesso ao nosso grupo. Todos são bem-vindos, desde que respeitem as regras. Todos são muito bem-vindos para conhecer, né, questionar, tirar dúvidas sobre magia enoquiana. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de perguntar só uma coisinha rápida. Eu tenho esse diagrama. Isso tem a ver com Homer? Grola? Grola. Eu não enxergo. Não. Esse diagrama foi um cara... Como é que ele chamava? Douglas... não vou lembrar o sobrenome dele. Que é um cara que estava no antigo Mayhem, naquele Mayhem do Ning ainda, e é um cara que meio, se não me engano, ele era Rosa Cruz, estava muito cabala, e ele fez uma correlação das virtudes e tudo mais, e depois ele abandonou todo o rolê. E acabou que ele deixou tudo isso na época, eu montei as imagens e tal,
Por acaso ele é o mesmo cara que fez uma correlação da árvore da vida com um processo de administração, desde da criação de uma ideia até a manifestação de um produto final, que também virou uma ilustração que eu fiz para a árvore da vida, e depois ele desencanou. Sim. Porque eu achei bem interessante ver muitas correlações aí dentro daquele diagrama ali. É legal pra caralho essa imagem, cara. Mas ele assim, beleza, ele deixou a contribuição dele aí. Talvez era isso, né? Sei lá. Mas que ele simplesmente desencanou. Mas ela não tem necessariamente uma correlação direta com... Paralelamente, dá para você trabalhar ela. Se não me engano, ele até deixou ali os dias e tal, alguma coisa assim, meio que de forma escondida. Mas é uma arte que trabalha mais em cima da ordem caldeica, que você pode usar ela de forma totalmente independente assim do trabalho com o homem. Legal. Muito Eu obrigado. vou aproveitar que a gente já chamou o Grola. Como é que a gente acha o Lupus em Fábula? E como é que a gente acessa o seu aplicativo? Fala um pouquinho aí. Lupus em Fábula está no YouTube. Uma vez por semana, um programa temático. Primeira terça-feira do mês tem eu e o Keller no programa de tarô. Depois vem o Mind Eye na próxima terça-feira, que é onde a gente está fazendo práticas de visualização. Para quem não conseguia ler lá no TDC e depois visualizar, a gente gravou em áudio, tem tudo, a gente faz todas as visualizações gravadas em áudio. Depois vem o curso, na outra terça, o curso falando de runologia, de runas, e depois o Keller falando de xamanismo urbano, e uma vez por mês a gente tem um podcast, e agora a gente está gravando uma série de shorts semanais, que começou quarta-feira com o Rafa, inclusive, falando do Homer, que é para aproveitar essas mídias que tem vídeos de até 1 minuto. Então a gente está criou essa ideia de fazer e assim, não é só a gente falando, a gente vai convidando aí todo mundo. Depois, ainda não falei com o Thomas Alcas, nem com o Robson aí. Com o Ulisses eu até já comentei, pô, Ulisses, aí, vamos gravar umas paradas aí. Mas a gente vai chamar todo mundo, assim, para fazer shorts. Até porque a gente depois põe também os blogs, as páginas de cada um, para tentar divulgar, sair um pouco da bolha que a gente está, né? Tentar levar isso um pouco para fora, porque eu tô meio de saco cheio dessa galera namastê de redes sociais aí. Então, o Lupus em Fábula está lá no YouTube, youtube.com/Lupus em Fábula. Por lá acha todo o nosso conteúdo. Essa semana também saiu um vídeo com o Rafa falando de Homer, e lá tem os links da loja do Google e da Apple para o aplicativo. Mas acho que se colocar só Séfira Homer, eu vou até conferir aqui que o Cris me mandou, já dá para achar. A loja da Apple estava meio esquisita esses dias. Não, mas se colocar lá só Séfira Homer, já acha os aplicativos. Mas se for no vídeo do Rafa, lá que ele gravou essa semana, embaixo tem os links. E a do Rod Studios, para ficar mais claro, se você não sabe, HOD Studios. Eu vou colocar para agilizar, a gente põe nos links embaixo, então você já baixa os apps Vai lembrar, para quem não sabe, o Rodrigo poderia falar dos cursos dele. O Lupus em Fábula é o braço de conteúdo da Rod Studios, né? Então, o Rod Studios era um estúdio meio de desenvolvimento e tal, e a gente sempre quis fazer conteúdo, até porque a gente era lá do Adeptos, né? O Marcelo sabe do que a gente está falando, o Rafa também. Então, a gente queria muito voltar a fazer podcast, eu e o Cursa, e a gente pegou e na pandemia abraçou, né? Aí os cursos também estão... Maio agora tem Mitos, Arcanos Maiores de novo. Tem descontão aí para quem fizer inscrição até o fim de abril, tem 35% de desconto. E aí depois, Runologia deve sair a versão gravada, que vai ser nosso primeiro curso realmente gravado pelo meio do ano, está em edição ainda, então vai demorar um pouquinho. E aí a outra turma de maiores só para o segundo semestre, e aí vai ser a última do ano. Então tem aí os cursos, a maioria da galera que já fez, o Rafa está para fazer também, menos o Marcelo e a Pri, que eu já mandei convite 10 vezes para eles, chega no dia eles esquecem. Mas os cursos estão aí, estão rolando, e a gente vai seguir no barco. Uma hora está aqui, o Marcelo também esteve lá no LIF, em janeiro, gravou sobre
aquele debate sobre o tarô novo do Jack Sephiroth, né? O tarô único, que é coisa meio escabrosa. E em breve, Marcelo e Priscila retornam ao Lupus em Fábula. Em breve teremos Tomos Alcas também. Depois quero levar Robson e Ulisses mais uma vez. A galera toda, a gente está meio que fazendo um bem bolado aí e tentando chegar também, tentar gerar uma abertura maior aí para a galera depois chegar no Projeto Mayhem também, porque o nicho está complicado. E Thales Azevedo, eu sei que tem no Ecclesia Babylon um negócio que você faz um ritual de vários dias, assim, você quer falar como consideração final, uma comparação, como é que funciona o culto? Sim, eu ia até comentar sobre isso, porque o Rafa fez uma colocação que eu achei muito interessante, que foi o fato de você realizar esse rito, né, do Sefer HaHomer em está você fazendo, né, no seu local, mas tem dezenas de milhares de pessoas realizando esse rito ao redor do mundo. E mais do que isso, né, não só nesse momento presente, mas tantos séculos que esse rito é realizado, né? Então você tem um contínuo aí que se perpetua e que, mais importante, tal como a própria Cabala, né, ela vai se ressignificando, né, a cada ano, a cada passagem, a cada geração. Então, da mesma forma como a Cabala, como a gente tem de hoje, né, da Cabala hermética, não é só aquela Cabala judaica, de muitos séculos atrás, o próprio Sefer, ele também vai se ressignificando, as pessoas vão se ressignificando. Foi até um comentário que a Priscila fez, né, sobre como que ela, com passar, depois de tantos anos realizando, né, participando desse evento, né, ela começa a trazer novas experiências, começa a ter novos desafios, né, que esse rito vai trazendo. Então, eu acho muito legal assim, a palestra de hoje, esse papo de hoje. Para mim foi bem legal. De fato, tem o Sefer HaHomer, ele tem alguns comparativos, não só até com os chamados Babylon, né, que a gente faz na Ecclesia Babylon, que são 77 dias, até o Ulisses e o Robson também comentaram, do ritual enoquiano também, que é de 70 dias, que é algo que é um período que não é tão curto. Tipo, você falar para uma pessoa assim, não, faz isso aqui durante uma semana é fácil. Uma semana é fácil. Se você falar para uma pessoa, faz a vida toda, a vida toda tudo bem, se eu errar, é a vida toda. Não tem problema. Agora, esses períodos, né, até você tinha comentado, né, que 40 às vezes era uma nota, 300 é muito tempo, 40 dias era muito tempo, não é uma demanda precisa, mas é o quê? É um tempo definido, que não é muito curto, mas é o suficiente para você falhar. E se você falha, o que você tem que fazer é simplesmente, ok, falhei, e esperar aquele novo ciclo recomeçar para tentar de novo. Então, eu fico muito grato até pela essa aula de hoje que vocês deram, que foi fantástica, assim, fiquei muito feliz de ter participado desse papo, acho que foi ótimo. E é isso. E, bom, só para deixar o jabá, para quem quiser depois conhecer lá o nosso trabalho, é só entrar no site no 4gsanctuary.com ou visitar lá o Instagram também, que é o 4G Sanctuary. Fala mais devagar, Thales, que deu para ouvir o endereço. Mas está no nome dele ali também. Vai estar no nome e está na descrição, que agora finalmente eu criei vergonha na cara. A gente está tudo organizado, assim, você vê, né? A união faz a força e aqui eu tô grupo mais pica das galáxias. E a gente não tava, né? A gente não teve uma boa escolha de nome. Tanto que o primeiro e-mail que eu criei, eu coloquei literalmente Forgate Sanctuary, que tem 2 S em inglês, é fácil pra caramba de pessoa errar. Só que aí depois de sacado, pelo menos eu tirei o 4 e eu abreviei o G. Né? E ainda tá, daqui a pouco eu vou chamar a Pri, porque ela vai falar um pouquinho do espelho de Circe também. Mas antes, só para finalizar o grupo interno, e depois eu falo com a Pri e com o Rafi. Tiagão, como é que a gente acha o Morte Súbita? Morte Súbita é fácil, é mortesúbita.net. O endereço não tem muito como errar, diferente do meu sobrenome. Olha, deixa eu falar sobre uma última coisa sobre o Homer da minha experiência, é que é muito parecido com quando você decide fazer um regime. Vou começar a fazer um regime, aí a sua avó aparece com aquela sobremesa que você gosta, a churrascaria entra em promoção, seu chefe leva uma caixa de bombom para o escritório. Não é fácil. Por isso que é uma travessia no deserto, né? Então, é um difícil mesmo. A Pri até comentou aí uns casos até mais drásticos que eu ainda não experimentei, talvez por não ter levado tão a sério quanto você leva. Mas
não é fácil mesmo para quem quer fazer alguma coisa mais tranquila, você vai se colocar à prova. Mas mesmo para quem falhar, é positivo. Mesmo se você não fizer o Homer certinho inteiro, porque no mínimo você vai ter um intensivão de cabala. Você vai aprender, vai melhorar seu vocabulário, você vai internalizar alguns conceitos, então isso por si só é valioso. Agora, se você assistiu tudo aqui e não entendeu nada de cabala, você nunca ouviu falar de cabala, então ou compra o livro do Marcelão, Cabala Hermética, para fazer aquele aprofundamento, e enquanto espera o livro chegar, vai no Morte Súbita e procura A Cabala e a Fábrica de Cadeiras de Jeová, que para mim é o melhor texto introdutório para quem não sabe absolutamente nada e quer começar. É isso aí. Aí, fantástico. E, Pri, hoje a Jéssica apareceu um pouquinho, ela precisou sair. Queria que você falasse um pouquinho do Espelho de Circe também, né? Então, o Espelho de Circe era assim. Um dia eu acordei e eu percebi que eu tinha pouco trabalho. Aí, brincadeira. Eu sempre tive esse sonho de juntar outras mulheres para que a gente tivesse um espaço para falar do que permeia o universo feminino ligado à magia. Que, veja, a gente tem uma sobrepujança de homens em meios mágicos. E é muito comum que o normal seja que as mulheres, por uma série de questões, se abstenham de falar, de se comunicar. É normal, e principalmente em grupos sociais. Mas tinha uma série de questões ligadas à bruxaria, ao estudo em ordens, ao desenvolvimento do universo feminino, que eu acreditava que não estava sendo contemplado. E aí eu encontro mulheres incríveis, como a Kati e a Jéssica, que eu digo que um sonho se torna realidade quando você descobre as pessoas que estão sonhando ao mesmo tempo. E aí você encontra essas pessoas que estão sonhando junto com você, e aí o sonho se junta e nasce um projeto. Esse é o Espelho de Circe. A gente nasce inicialmente como um projeto ligado ao universo feminino. Existe um programa gigantesco chamado O Feminino Místico, que é um estudo do universo feminino dentro da... Tchau, Robson. Que é um estudo do universo feminino tchau, dentro... pessoal. Desculpa, tem que sair, mas continuem aí, porque depois ainda rola um bate-papo legal. Então, a gente cria o Espelho de Circe como um espaço aberto para as mulheres se desenvolverem, inicialmente. Agora, ele já contempla um grupo masculino que fala a respeito desse desenvolvimento do homem. Magia, ocultismo e todas as disciplinas que são contempladas, elas precisam de um fundamento. E esse fundamento, ele é meio invisível e ele vem sendo ignorado, a não ser no coração das ordens, ele vem sendo ignorado no desenvolvimento pessoal. Então, o Espelho de Circe, ele nasce com esse intuito despolarizante, focado, reintegrador e um espaço de desenvolvimento livre e espaços de segurança, tanto para homens quanto para mulheres, no trabalho de si mesmo. É meu coração que está lá. É só isso. A Jéssica é a nossa representante do Espelho de Circe aqui sempre, porque vocês ficam enjoados de ver minha cara o dia inteiro no meio, mas ela é a representante do Espelho de Circe e as mulheres de lá são absolutamente geniais. E, por último, mas não menos importante, grande Rafa Reis, como é que a gente te acha e como é que a gente consegue esse livro também, né? Porque tudo bem, a gente tem a parte física, mas até encomendar e tal, o cara que deixou para a última hora, ele consegue comprar por e-book, né? Como é que a gente te encontra? Sim, antes eu queria comentar que quando começou o podcast Projeto Mayhem, ainda tinha só em áudio. E aí foi a primeira vez assim, que eu vi a Pri falando mais prolongadamente sobre certos assuntos e me dava a nítida impressão que ela estava lendo alguma coisa. E hoje a prova cabal, vocês estão vendo que porque ela fala de um jeito que ela parece que ela está lendo uma coisa escrita. Eu acho isso realmente, não consigo fazer dessa forma, enfim. E a gente ganha muito com a presença dela e com a Jéssica e com o Espelho de Circe em geral, assim como a Bárbara, se não me engano, né? Que veio lá do 4G Sanctuary. Acho que é importante
ter essa presença feminina também. Eu também sou um cara que estou sempre tentando me encaminhar para o feminino, que eu acho que eu preciso. Acho que todos os homens precisam. Vocês me acham aqui no raph.com.br. Eu tenho lá você navegando por lá, você vai chegar nas edições Textos para Reflexão, uma porrada de grandes clássicos assim da literatura, da espiritualidade, muitos eu traduzi, outros já tinham traduções do domínio público. Eu vendo pelo preço de um café, isso significa que é entre R$0,98 e R$5,99. Esse aqui, por exemplo, em e-book custa R$2,99, mas você também acha no Clube de Autores na versão impressa e tem na Diamond Editora, porque ele veio junto com o financiamento coletivo, aí, que já não vou lembrar mais qual, não sei se foi o Livro Sagrado de Telemann, agora não foi outro. Mas enfim, você acha lá no site da Diamond. Se vocês gostaram do que eu falei também, quiser entender melhor o que é o texto para reflexão, tem também livros de coletânea. Amar e Perder fala sobre o amor e a morte, e Roda dos Deuses fala sobre mitologia, sobre magia, espiritualidade em geral. Tem mais 2 edições, uma fala de ciência, outra fala de filosofia. Mas, enfim, vocês também acham isso aqui de graça na Amazon e Google Play e outros lugares, e também no Clube de Autores na versão impressa. E, finalmente, como ele não fez o jabá dele mesmo, eu vou fazer também aqui um jabá do Princípio Alquímica do Tamochauskas, porque, como eu falei, a contagem tem muito a ver com a alquimia também, e acho que se você ler esse livro aqui, que explica muito bem explicado o que é alquimia, você vai entender melhor por que a gente faz a contagem também, principalmente a contagem no hermetismo, com a conexão com o hermetismo também e com a alquimia. É isso. Um beijo. Oh, maravilhoso. E se você teve paciência para aturar a gente até agora, então não esquece, dá like, segue o canal, faz o YouTube trabalhar para você. E dá uma olhada que tem mais de 300 entrevistas nesse nível e pelo menos umas 50 que a gente já está nesse formato novo, né? Galera, parece que começou ontem, mas hoje já é praticamente 50º episódio assim, do Boteco já. Então, mas para quem é o primeiro episódio, Marcelão, o que é o Projeto Mayhem e como é que a gente apoia? O Projeto Mayhem na verdade, uma coletânea de magos de todos os tipos possíveis e imaginários, que eles vão te apresentar todas as vertentes possíveis de magia para você poder escolher. Né? Então, o Mayhem ele é basicamente... Agora a gente está focado na revista, principalmente, a Hermetismo, que começou com os livros sagrados de Telemann, né, do Marcelo Alexandrino, que ele fez a tradução com o pessoal da Ordem Saturni, e aí a gente descobriu que tinha um livro da Alemanha de 1920 que os magos se juntavam para produzir os melhores textos, né, para que esses textos não se perdessem. A gente vê que tem muito texto maravilhoso sendo produzido, e às vezes o cara vai querer uma referência, né? Onde é que está esse texto? Aí você fala, como o Thales falou, www.4gsanctuary/02/index/53 principioalquímica.ht. E aí a gente falou, pô, vamos juntar isso aí, né? Então a gente pegou, fez GSBN, fez bonitinho, a produção caprichada, e aí os membros do Mayhem recebem, a cada 3 meses, eles recebem a revista. E nos outros 2 meses, a Pri coordena os rituais de roda do ano. Né? Então você vai ter solstícios, equinócios e toda essa parada, e agora a gente está reativando o Arcano Arcanor. Então, se você quiser aprender alguma coisa de magia na parte prática mesmo, você tem esses exercícios. E depois a gente está junto com a Eclésia, que está fazendo também encontro físico e uma outra pegada telemita. Então, dentro do Mayhem, você ramifica para vários lugares. Né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais, catarse.me/tdc ou projetomayhem.com.br. E é isso aí por hoje. Então, muito obrigado para todo mundo e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.